nome é Giovana Guiar, estudante de odonto, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está muito top, porque nós temos aqui uma profissional muito admirada e ela traz resultados fantásticos para as empresas. Ana Lima, gratidão, viu? Eu que sou muito grata pelo convite, muito obrigada mesmo. Ana, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória. A grande curiosidade é que onde que despertou em você essa parte aí da evolução da internet, né, os rumos que ela foi tomando e o seu olhar dirigido às empresas. Nossa, caramba, estou até aqui com muitas coisas. Bom, eu nasci em Santos, eu sou de Santos, eu já estou com quase 50 anos, então na área profissional eu comecei como assessora de imprensa. Então eu sou formada em comunicação social, que aí eu fiz, depois eu fiz administração, especialização em marketing, e aí especialização em marketing de influência, e comecei a estudar a parte do digital. Mas eu acredito uma coisa que a galera do digital fica muito brava comigo, quando eu falo a seguinte frase: marketing é marketing e ponto. Ele pode estar num ambiente digital. Então o marketing, ele carrega com ele os princípios, o repertório, a estratégia. Não tem como você, porque a guruzada do digital ignora tudo que foi feito antes, tudo que é conceito, tudo que já foi testado e aprovado, e cria novas estratégias, né? E não, se você não olhar para o teu marketing como um todo, e você só amplificar para o digital, você vai ter um cavalo manco que não vai desempenhar tudo aquilo que a empresa poderia desempenhar. Então, e aí a gente precisa entender que os 4 P's, depois viraram 6, depois viraram X, Y, Z, e aí mudaram de letras e tudo mais. Eles são o princípio de tudo para a gente conseguir ter uma estratégia digital muito bem feita, entendeu? Ok. Aquela máxima que a propaganda é a alma do negócio continua? Continua, e se ela tiver... Na essência, né? Na essência, mas se ela for mal feita, é muito ruim. Verdade. Isso é uma das coisas que a gente até estava conversando um pouquinho antes, eu falei que mais me importam. Hoje, quando eu me deparo com algumas ofertas de produtos, de serviços, e às vezes até de ticket médio alto, eu entro na rede social. Quando eu vejo que aquela empresa ela não entende de estratégia digital, e aí, gente, quando eu falo estratégia digital, não estou falando ser bonito, ser feio, não. É sobre estratégia, SEO, SMO, palavras-chave dentro de uma postagem, se sempre faz só o mesmo tipo de formato, ou está sempre só nas trends. Dependendo de como é essa empresa no digital, eu já deixei de comprar muita coisa. E eu já deixei de investir em mentorias caras por conta disso. Porque eu falo, se essa pessoa não sabe se posicionar, porque como que eu vou comprar um curso dela? Como que eu vou comprar um serviço dela? Como que eu vou comprar o produto dela? Se ela cuidar dos produtos dela, como ela cuida do digital, então... Aí eu falei, eu boto o pé atrás, entendeu? Entendi. E o teu olhar é mais crítico, né? Então você consegue... no analógico é assim, a primeira impressão que fica, mas no digital também, né? Aquilo que você observar, que não está, existe a tecnologia, mas ele não está palatável, ou seja, não chama atenção, ele foi feito para um público, sei lá, classe C, D e E, mas o A e B não pode comprar naquilo porque não está, se dá a impressão que aquilo lá não vai durar também, aí a gente acaba não comprando. É supérfluo, e tem muita coisa dita no digital, tem muito guru vendendo coisa no digital que não é de verdade. Então, quando você vê uma boa construção, você entende que aquilo é mais real, né? É claro que tem muita gente que viraliza com besteira, mas quando você aprofunda em técnica, você consegue entender quem entende o que está fazendo e quem não entende. Esses dias, uma cliente minha, ela virou para mim, ela vende uma mentoria high ticket,
E aí ela me mandou a apresentação dessa mentoria. Aí eu falei, nossa, essa apresentação eu falei até de um jeito que eu não deveria, depois eu concordo que eu deveria ter sido teria mais técnica na hora de abordar. Eu falei assim, parece que foi meu sobrinho que fez. E aí ela ficou muito chateada e virou pra mim e falou assim, mas é porque eu quero que seja autêntico. Aí eu falei pra ela, autêntico é uma coisa, amador é outra. Sim. Se você está vendendo uma mentoria high ticket e vem com uma apresentação amadora, eu entendo que você não faz ideia do que você está falando. Então, são duas coisas muito diferentes. As pessoas confundem muito autenticidade com amadorismo. Exatamente, Não, e realmente a gente tem que tomar cuidado, ver para que público que aquilo é destinado, o que se espera, né? Muitas vezes assim, quem está fazendo aquilo não tem o mesmo sonho do CEO da empresa, ou do diretor comercial, né? ou do conselho. É dada a tarefa, e às vezes ela faz a tarefa como se fosse fazer para qualquer tipo de empresa. Não, tem que aprofundar bastante. Tem que entender da onde vem, o que é e onde quer chegar, principalmente onde quer chegar. Sim. E claro que nada acontece de uma hora para outra. E também tem uma outra coisa nesse digital, as pessoas elas investem muito em tráfego hoje, né? O tráfego pago e tal, e ignoram todo o conceito de branding, de marca. Isso ficou, na época da pandemia, isso, né, foi muito separado, o que é branding e o que é tráfego pago. Então a galera parava de investir em branding, imagem da empresa, e só botava dinheiro para impulsionar, para chegar para mais pessoas. Hoje a gente sabe que um não vai para frente sem o outro. Então, se você não construir aquela casa, aquele alicerce direitinho, você pode colocar quanto dinheiro for. Você vai estar tendo sempre que colocar mais dinheiro para atingir menos pessoas e para converter nas vendas menores ainda. Então, mas no analógico também era assim. Então você tinha produtos, sei lá, sabonete. Tinha que ser televisão mesmo. Para poder Exatamente. todo mundo. Né? Eu lembro quando entrou margarina, entrou vários produtos aí, tinha que ser televisão, depois experimentação no supermercado, não sei o que, até que a coisa aconteça. E no digital, a gente tem que ter alguma coisa parecida com isso. É isso, exatamente isso. A gente tem que trazer a experiência para as pessoas. Se a gente não traz a experiência, se a pessoa não se conectar com aquele produto ou serviço de uma outra forma, ela vai acabar não comprando, ou se comprar, não valoriza. Porque todas elas estão no Oceano Vermelho, né? Tem competição adoidada aí. É uma disputa muito grande por atenção. Acho que eu digo que a atenção é o bem mais caro hoje em dia, né? As pessoas estão sem tempo. Então você precisa impactar as pessoas no menor tempo possível. Então, aí teve a tendência do conteúdo bem pequenininho, conteúdo de vídeo de 3 segundos, de 10, de 15, mas toda vez que tem uma tendência que explode muito, tem a contra-tendência, né? A gente vive nesse pêndulo. Então, e aí agora a contra-tendência o TikTok já voltou, já tem vídeos maiores, já não é mais uma plataforma de vídeos curtos, o YouTube continua sendo uma plataforma de vídeos longos. Ele tem os shorts, que é uma parte dele lá, que é de vídeos até 1 minuto, mas os vídeos acima de 1 minuto, ele continua performando muito bem no YouTube. O TikTok também está nessa tendência. Então, a gente entender que tem a tendência, tem a contra-tendência, e quem estiver preparado para produzir esses conteúdos maiores na frente vai ganhar. Ok. E agora uma das tendências, por exemplo, o Facebook está usando bem menos, mas o Instagram está em alta. E agora tem o Instagram para as empresas. Queria que você falasse isso aí. O Instagram Business, né? Isso, que a pessoa fala. Na verdade, o Instagram, os perfis são muito parecidos, não muda muita coisa. Muda a maneira o que aparece de músicas para impulsionamento, mas não é porque as pessoas falam, nossa, Instagram para empresas, o que é isso? É muito diferente? Não, é o mesmo tipo de estratégia. E as empresas, elas precisam aprender a se ver como criador de conteúdo. Então, a ter tom de voz,
a ter manual de marca, imagem, o que eu quero passar, tom, o discurso. É muito importante que a gente tenha palavras que a empresa costuma dizer, como se fosse uma pessoa, uma persona. Então, a gente tem essa lista de falas e frases que a gente costuma usar repetidamente para entregar melhor o conteúdo. E tem que entender um pouquinho de SMO. O que é isso? É o Social Media Optimization. A gente acha, legenda, para que legenda longa ninguém lê? A legenda não é só para as pessoas lerem, ela é muito mais para dizer para a plataforma para quem a gente destina aquele conteúdo. Exato. Então a gente precisa colocar ali na legenda, embaixo de todos os vídeos, quais são as palavras-chave que as pessoas que buscam, quer dizer, meu cliente busca pelo quê? Para me encontrar. Então, a gente precisa ter essa consciência antes de fazer um post. Não é só um post de produto, é responder, é solucionar a dúvida dos clientes, entendeu? Ok, então muitas vezes assim, hashtag logística, né? Essas coisas assim precisam ser colocadas, né? Aí a galera agora está dizendo, hashtag não funciona mais, porque tem sempre a cruzada que a hashtag ela não funciona mais como era antigamente, porque antigamente ela isolada, ela já entregava o seu conteúdo, mas ela não deixa de ser uma gaveta, uma etiqueta. Esse conteúdo fala de logística, esse conteúdo fala de entregas, esse conteúdo fala de empresas, do que ele fala. Então ela ainda é uma etiqueta e a gente precisa entender que cada hashtag é um explorar diferente. Então, se eu coloquei lá uma hashtag no meu conteúdo, social media, marketing digital, estratégia digital, planejamento digital, eu vou aparecer no explorar de todas essas palavrinhas. Sim. Então, você tem que ter essa consciência, não é que não funciona mais, é que ela deixou de ser usada de uma maneira massiva e burra. Hoje ela é mais estratégica, então você tem que escolher bem as gavetinhas onde você vai guardar o seu conteúdo. Sim, e assim, crenças e valores da empresa tem que estar dentro do padrão lá que você precisa, né? A entrega de resultados também, né? E tudo que for pensado para o CEO da empresa, ele quer ou redução de custo ou aumento de receita. É lógico que precisa dar visibilidade também, mas tem que ter alguma coisa assim. Tem que ter alguma coisa nesse sentido, mas as pessoas precisam entender. Porque, se você quer aumentar a receita mais rápido, Ana, o que eu faço para aumentar a minha receita hoje? Faz tráfego. Só que você vai ter que investir mais amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Se ele depende de fornecedores também, tem que estar tudo alinhado, porque vendeu demais, mas não consegue entregar. Mas também... aliás, isso aconteceu recentemente com um cliente nosso, não com um cliente meu, com um cliente que contratou um influenciador. Eu agencio criadores de conteúdo, influenciadores digitais. E aí teve um restaurante que contratou um influenciador nosso, né, um perfil, é um casal inclusive. E aí eu perguntei pro restaurante, vocês estão preparados? O que aconteceu? O restaurante falou, claro! O que aconteceu? Ele já se achou um iFood, né? Chegou no sábado, após a postagem, a fila era enorme e o restaurante não estava preparado para atender aquela demanda. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? Reclamação lá no talo. Sim. Então, antes até de contratar um serviço que é para promover o seu estabelecimento, você precisa arrumar tudo isso que você falou antes. Exatamente. Então, assim, antes de comunicar... Qual a capacidade máxima que a gente consegue atingir? Como assim? Não, estou falando. O restaurante, quantos pedidos ele consegue atender naquele dia, né? Com aquele número de pessoas. Redondinho, entregando bem feito. Não é entregando... Entregando, inclusive, em dias de chuva, em dias de sol e tudo mais. Exatamente. Então, antes de contratar, porque a gente fala, né, que promover o seu estabelecimento, promover a tua empresa, você tem que arrumar ela direitinho. Também teve uma coisa que aconteceu com um cliente nosso, e aí eu faço a parte de rede social e comunicação desse cliente. A gente estava... e eventos. A gente estava fazendo um evento, e aí o evento foi um sucesso, foram várias pessoas, se cadastraram e tal. E aí, só que elas não receberam o feedback da empresa, elas só receberam
um outro contato da empresa depois de 2 semanas pelo WhatsApp. Então assim, era um ticket alto, o cara queria comprar, ele foi até o evento, ele se cadastrou e aí ele só recebe um oi da empresa depois de 2 semanas. Desconfortável, né? Não, ele já procurou outra coisa. Ele gostou do produto, do serviço e procurou o concorrente, que talvez tenha dado um atendimento mais ágil para ele. Então, não adianta a gente fazer evento, a gente divulgar, a gente chegar para um monte de gente se a gente não está preparado para atender. Perfeito. Ana, nós estamos aí em instantes finais. Você pode deixar seus contatos, por favor? O meu Instagram é @analimacomunica. A minha agência é a Agência Alma. E lá a gente faz tanto essa parte de redes sociais, comunicação digital, como assessoria de imprensa, marketing também, e a gente cuida também dos criadores de conteúdo. Então, se você quer fazer uma estratégia de marketing de influência, quer trazer os influenciadores para a tua empresa, pode chamar a gente que a gente monta uma estratégia direitinho para você. Perfeito. Gratidão, tá? Eu que agradeço. Tá bom? Tá ótimo. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional Ana Lima, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.